Você viu ontem aqui no Bom Dia que uma portaria do governo federal, que começou a valer no final de dezembro, obriga passageiros de voos internacionais que embarcarem para o Brasil a apresentar o teste para a Covid-19. Essa obrigação vale também para todos os viajantes brasileiros ou estrangeiros. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente, Juliano Pessoa, advogado, para tirar todas essas dúvidas. A pessoa que precisa viajar, por exemplo, precisa fazer um teste. É necessário esse teste. O plano de saúde pode cobrir isso ou não? Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Olha só, a gente tem duas questões aí interessantes do ponto de vista prático. Veja só, uma situação seria aquele brasileiro, de repente, que está fora do país e está querendo regressar para o Brasil. Naturalmente, ele terá que realizar essa testagem no país onde ele se encontra. Os planos de saúde têm cobertura no território nacional. No caso desse exemplo, o paciente terá que arcar com essa testagem lá fora. Especificamente nesse caso do paciente que está fora do país, o que eu sugeriria aqui é que geralmente quando as pessoas saem do país, elas contratam aquelas apólices de seguro, né, que inclui seguro-saúde para, de repente, alguma intercorrência que aconteça lá fora. Então, ele pode tentar acionar essa apólice lá fora e verificar se há a possibilidade de existir essa cobertura. Já o brasileiro que se encontra no Brasil e deseja ir para outro país onde há essa exigência também, a gente precisa relembrar aqui as exigências do Ministério da Saúde, bem como da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que traz vários requisitos na diretriz de utilização para que o médico prescreva essa testagem para o paciente. Então, em tese, simplesmente por uma solicitação de um país no exterior, exigindo essa apresentação desse teste, o plano, em tese, não teria a obrigação de cobrir essa testagem somente por esse motivo. A gente nem precisa ir muito longe, porque, por exemplo, tem alguns estados, algumas cidades aqui que exigem a apresentação desse teste. Por exemplo, agora, final de ano, muita gente viajou e algumas cidades solicitaram. Fernando de Noronha mesmo, em Pernambuco, as pessoas, para poder entrar na ilha, precisavam apresentar esse teste. Nessa situação, o plano de saúde também não cobre, né? Mesmo sendo uma viagem em território nacional, em que há exigência aí, até porque, normalmente, quando há exigência do teste, é de até 24 horas o prazo do teste. E, normalmente, nem sai nessa rapidez toda quando você faz pelo plano, né? Exatamente, é muito interessante esse exemplo porque, segundo as normas, né, da ANS, o plano, a operadora de plano de saúde, ela tem até 3 dias, até 72 horas para poder autorizar essa testagem. Em alguns casos acontece de forma mais breve, em outros não. Então, de fato, se ele for atender essa exigência de prazo de 24 horas, será muito difícil que ele consiga fazer isso por meio do plano. Além disso, como nós falamos na pergunta anterior, existem alguns requisitos que devem ser verificados ali para poder se solicitar essa testagem por meio do plano de saúde, né, conforme a diretriz de utilização da ANS. Então, em tese, a exigência de algum tipo de evento ou de cidade específica, por si só, ela também não estaria contida nas normas, né, em todas as diretrizes que são preconizadas desde o início da pandemia, tanto pelo Ministério da Saúde como pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de fato. Tem um problema também que normalmente você faz esse teste, ou os testes, né? Quando você tem sintomas, apresenta algum sintoma, aí normalmente você procura, né? Se exigir que a pessoa vá ao médico para que esse médico solicite um teste para que essa pessoa possa viajar, já é uma exposição maior, também tem isso, né? Exatamente, ainda tem essa questão, né? Ele pode se dirigir a uma emergência, como ele pode também, no caso de Gilvan, marcar até uma consulta com o seu médico, que o acompanha de forma rotineira, e marcar uma consulta particular para isso. Mas é aquela coisa, ou existirá coincidência, né, que pode acontecer, de repente, num período que o paciente está se organizando para realizar essa viagem, ele pode estar com algum tipo de sintoma característico que sugira que ele está, de repente, com um contágio. Aí, nesse caso, sim, certamente o plano de saúde terá que cobrir, porque haverá prescrição médica e indicação médica dentro dos critérios que são exigidos e o plano terá, sim, que cobrir nesse caso. Mas, se não houver essa coincidência, por si só, pegando única e exclusivamente essa exigência de uma testagem ou por um local ou por uma instituição, isso por si só não é, de fato, um motivo que fundamente uma prescrição por parte do profissional médico. Só que aí já cai no campo da irresponsabilidade do viajante, né? De estar viajando ou estar ali com a programação normal, apresentando qualquer sintoma.
Exatamente, né? Ele não deve fazer isso. Inclusive, a gente vem ouvindo muito hoje, depois desse avanço, né, dessa chamada segunda onda, os profissionais médicos todos os dias dizendo isso. Sentiu algum sintoma, vai imediatamente a uma assistência de saúde, né, uma instituição de saúde, para poder ser atendido por um profissional médico que está na linha de frente, que está lidando com isso todos esses meses, para ele verificar se há necessidade, naquele caso concreto, de se pedir uma testagem, se existir a necessidade da testagem, qual é o tipo de teste mais indicado para aquele paciente, e é o médico que tem que aferir isso. Então, ou seja, tem todos esses contextos aí envolvendo essa situação, né? Então, acho que antes de qualquer tipo de foco em viagem, principalmente, especialmente se for uma viagem com intuito turístico, as pessoas precisam estar atentas e ouvindo o que a comunidade científica vem dizendo rotineiramente, cotidianamente, né? É preciso que a gente preste atenção hoje no que é recomendado, que é cuidar da saúde, cuidar das pessoas que a gente ama e preservar a saúde de toda a sociedade. Tem um relato de pessoas que, por exemplo, teve uma crise alérgica, foi ser atendido pelo médico, o médico não passou o teste, argumentando que se eu passar o teste agora e depois se apresentar sintomas, não vai poder fazer esse teste. Isso realmente existe? Como é que funciona isso? Existe um limite? Essa pergunta é interessantíssima, Gilvan. Não existe esse limite, tá certo? Essa informação, se foi passada desta forma, ela está equivocada, não deveria ser passada assim, até porque se a gente olhar pelo lado do paciente, né, que muitas vezes não tem acesso a determinadas informações, a partir do momento que ele ouve um comunicado deste, ele pode amanhã estar tendo os sintomas e ficar na sua residência sem querer procurar um médico pelo receio de repente, ficar inserido numa situação como essa. Então, não existe isso. Quantas vezes for necessário, se ele estiver preenchendo os requisitos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o Ministério da Saúde, preconizam para a testagem, seja do RT-PCR, seja do sorológico, o médico irá fazer essa prescrição e o plano de saúde terá que observar as normas, as regras e a legislação e cumprir, sim, com a sua obrigação de fazer essa cobertura. Não existe essa limitação. Quem vai verificar isso é o médico assistente, é o médico que está em contato com o paciente. Então, as pessoas fiquem tranquilas, sentiu qualquer sintoma, vá em busca de um profissional médico e ele é que irá analisar o seu caso, os seus sintomas e verificar se há ou não a necessidade de realizar a testagem. Se houver, mesmo que no momento posterior você volte a ter novos sintomas, ele poderá sim solicitar nova testagem para esse paciente. Não há nenhum problema nisso. A única limitação em relação a esses testes, eu digo a eles, o PCR, o IgG, o IgM, é em relação a fazer o IgG, né? Que é aquele teste que mostra se a pessoa desenvolveu ali algum tipo de anticorpo contra o vírus, né? Em relação ao vírus. Então, se a pessoa, por exemplo, ela já tiver tido um PCR negativo, ela não, positivo, na verdade, ela não tem direito a fazer o IgG pelo plano? Exatamente, é bom até para a gente relembrar essas regras, né? Na realidade, houve uma alteração no transcorrer da pandemia em relação ao sorológico, especialmente, né? Se aprovou de forma totalmente solta, depois se restringiu muito. Então, existem vários critérios de exclusão, como esse que você bem mencionou. Então, aquele paciente que já, de repente, se submeteu a uma testagem de RT-PCR e positivou, ou seja, ele já tem ciência que foi contagiado. Então, ele não terá a cobertura, pelo menos pelo seu plano de saúde, para realizar a testagem sorológica, porque já há ciência, né, do contágio. Então, não há necessidade por isso. Então, dentre os critérios que foram preconizados, né, pelas autoridades de saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, esse paciente, de fato, não terá a cobertura do seu plano para poder realizar essa testagem. Se ele assim desejar, ele terá que fazer, infelizmente, pela via particular. Juliano Pessoa, bom dia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui e pelas orientações e esclarecimentos. Feliz ano novo, viu? Para todos nós, bom 2021 para todos nós, com muita saúde e com as vacinas daqui a pouco. Bom dia para vocês.